Boa tarde a todas as pessoas presentes nessa comissão. Em primeiro lugar, agradeço o convite em nome da deputada Tabata, do deputado Moses, e estendo também meus agradecimentos à deputada Sâmia Bonfim e ao deputado Tarcísio Mota, que solicitaram minha participação nessa audiência. Meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou profissional da educação e tecnologias digitais já há 25 anos. Atualmente, eu sou pesquisadora do Centro de Pesquisa em Pós-Humanismo e Humanidades Digitais na Unicamp e também da Cátedra Unesco de Educação Aberta e Tecnologias para o Bem Comum, da UNB. Esta entidade que eu represento hoje, porque nós colaboramos para o caderno de emendas ao PNE, que foi liderado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Como já foi dito pela diretora Anitta, acho muito relevante a gente destacar o avanço do PNE em trazer um objetivo específico para tecnologias digitais, algo que há 10 anos já era relevante no nosso cotidiano, mas ainda visto como periférico diante de tantos desafios que a educação enfrenta. Depois da Covid, pandemia, em especial agora com a popularização dos sistemas de IA preditiva e generativa, os impactos sociais, econômicos, políticos e até ambientais estão praticamente evidentes, dado o avanço das tecnologias digitais. E aí, quando a gente fala tecnologias digitais, a gente tem que pensar na IA também. Cada vez mais está tudo permeado, não dá mais para separar IA e tecnologia digital. A nossa contribuição para o objetivo 7, especificamente, ele busca ressaltar a importância da gente entender as tecnologias digitais, não mais como meras ferramentas, como vários dos meus colegas que me antecederam pontuaram, Ela não dá mais para ser vista como bem ou para o mal, mas sim como agentes que influenciam e são influenciadas pelas interações sociais e culturais que nós estabelecemos com elas. Não somos apenas nós que usamos as tecnologias, elas também nos usam. A gente fala muito, usar para ensinar melhor, ou usar para ensinar motivar os estudantes, mas, na verdade, os seus donos e parceiros estão o tempo todo nos usando, extraindo nossos dados, criando tendências, moldando comportamentos, amplificando a disseminação de conteúdos nocivos e de desinformação, só para citar algumas dessas influências. A proposta que a gente traz de reformular o objetivo 7, ele vem num sentido da gente diminuir essa noção instrumental de educação digital para uma abordagem crítica, como vários também já pontuaram, integrando 3 dimensões. A primeira dimensão tem a ver com a garantia da conectividade significativa, como bem falou Rodrigo, que supera o acesso meramente técnico para incluir qualidade, apropriação social e finalidade educativa. A segunda dimensão seria a integração pedagógica, que vai além do uso como ferramenta, mas sim problematizar as relações de poder e os impactos sociais e técnicos. E a terceira dimensão é uma formação para a cidadania digital, que também vários dos meus colegas já trouxeram. Quem está usando quem nesses ecossistemas digitais? É importante colocar a salvaguarda da educação presencial, a escola como um espaço relacional fundamental, por isso que a gente sugere essa adequação lá no objetivo, porque essas mudanças alinham a política educacional às pesquisas que o CETIC-BR tem feito, o Dani apresentou aí, sobre a importância da educação digital crítica e da conectividade significativa, que mostram que a mera disponibilidade de infraestrutura não garante de forma alguma a emancipação digital se ela está desacompanhada de uma reflexão sobre algoritmos, vigilância, colonialismo de dados, que são questões centrais para a cidadania no contexto que a gente tem hoje. Nesse sentido, formação para a cidadania digital precisa urgentemente ir além da mera responsabilização individual, ou seja, cada um aprendendo a se blindar e proteger online, por mais que seja sim relevante, não é suficiente para a gente ter um ambiente, o convívio digital mais ético, democrático e permeado pela garantia de direitos humanos, os chamados direitos digitais. Eu vou deixar aqui o QR Code para quem quiser ter acesso a toda a nossa contribuição. Eu vou citar aqui alguns destaques dessa contribuição, tá?
Em relação à meta 7A, a gente propõe avançar nessa noção restrita de conectividade para uso pedagógico, para abarcar o conceito de conectividade significativa, englobando acesso técnico, mas também qualidade dessa conexão, apropriação crítica pela comunidade escolar e o emprego em práticas pedagógicas transformadoras. Esse aspecto da conectividade significativa a gente também coloca em várias outras estratégias. Imagino que o Alana também fez essa mesma inserção, ótimo. E essa reformulação, ela supera a visão instrumental da tecnologia como ferramenta neutra. A gente passa a reconhecer a educação digital como problematizadora de como as plataformas e os algoritmos moldam nossas relações, muito bem falado pelo professor Israel, e as nossas subjetividades, os nossos processos de aprendizagem. Ao focar em práticas pedagógicas e não apenas no uso, a gente incentiva uma abordagem reflexiva que questiona os impactos sociotécnicos dessa digitalização da educação, promovendo não só habilidades operacionais, mas também autonomia e pensamento crítico sobre o papel da tecnologia na sociedade. Assim, a gente vai formar cidadãos capazes de pesquisar, questionar, transformar e não apenas consumir os ecossistemas digitais. Para a meta 7B, uma adequação, em vez de aprendizagem em educação digital, a gente propõe promover a educação digital crítica sobre a tecnologia, porque na linha dos argumentos que eu citei, vários dos meus antecessores, a gente privilegia a ação, a prática em educação digital, em vez de transmitir conceitos e procedimentos. Também eu gostaria de destacar como uma mudança simples de redação altera o enfoque que a gente pode dar ao impacto das tecnologias digitais como exemplo nessa estratégia. Ao remover para o uso das mídias digitais, a gente reconhece as mídias como componentes essenciais da infraestrutura digital e não como meros instrumentos externos para serem usados. Essa mudança dialoga com as políticas recentes do MEC de valorização dos repositórios públicos, reconhecendo que as mídias digitais devem ser entendidas como bens educacionais públicos estratégicos, tão fundamentais quanto a banda larga e os equipamentos. Essa estratégia, modificada dessa forma, supera a visão utilitarista da tecnologia, posicionando as mídias como elementos estruturantes desse ecossistema digital que privilegia recursos abertos e públicos. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar e sugerir é a substituição do termo tecnologias educacionais quando aparece como sinônimo de tecnologia digital. Isso porque tecnologia educacional é um conceito amplo, abrange metodologias, abrange abordagens pedagógicas contextualizadas que nem sempre tem no digital o principal aspecto. Por isso que a gente sugere soluções digitais. E também propomos que o PNE possa se alinhar ao compromisso de recursos educacionais digitais nacionais abertos, alinhada à discussão de soberania digital super forte no G20 Brasil 2024, bem como a produção colaborativa de conhecimento das diretrizes da Unesco em relação ao uso de não usar mais pacotes tecnológicos proprietários prontos, mas contextualizados. Em relação à aquisição de tecnologia, acho que é super um momento ótimo que a gente pode ter de fomentar um processo participativo, criterioso de qual tecnologia usar, não só o como, mas qual tecnologia queremos colocar dentro das nossas escolas. Essa estratégia, dessa forma, reconhece a qualidade pedagógica das soluções digitais, seja tão importante quanto a disponibilidade, garantindo que os recursos promovam, de fato, uma apropriação crítica por parte dos educadores. E essa mudança se alinha à política tecnológica atual das diretrizes lançadas pelo CNE e também ao Guia de Educação Digital e Midiática, lançado pelo MEC na semana passada. E para encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar a inclusão do termo crítico para letramento digital nas estratégias. São várias delas, para a gente tomar cuidado com o conceito instrumental que pode estar subentendido em competências digitais. Também deixo lá
detalhes de como a gente pode, a nossa sugestão para tanto falar de letramento digital crítico como educação midiática crítica. Eu acho que essa palavra, esse adendo, amplia a nossa reflexão, a nossa perspectiva de como que a gente pode formar cidadãos e cidadãs cada vez mais capazes não só de usar, mas que saibam promover direitos humanos, além de criar e transformar ecossistemas digitais. Muito obrigada.